MCHY, Mauá Capital High Yield, um fundo que eu tava ansioso para ver o primeiro relatório gerencial. Um FII High Yield de uma gestora que vem provando seu valor no MCCI 11, um fundo mais antigo da casa, e por isso acredito que esse fundo tem tudo para se destacar nesse mercado. Fica comigo até o final que eu vou levantar alguns pontos importantes e que nós precisamos prestar atenção. O MCHY é um fundo de papel que é gerido pela Mauá Capital e gera renda basicamente investida em CRIs. Por regra, no mínimo 67% do patrimônio do fundo deve ser investido nesse tipo de ativo. Eles podem investir em outros tipos de ativos, mas atualmente a carteira dele é constituída basicamente por CRIs e debêntures, que a gente vai ver mais detalhadamente um pouco mais pra frente. Vou mostrar os principais pontos desse fundo imobiliário e depois eu dou minha conclusão, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo. Aqui no DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, a gente vê que a receita vem de juros e correção monetária dos CRIs. Na distribuição por ativo, a gente vê que 214 milhões de reais estão em CRIs e 142 milhões em debêntures. Aqui nesse caso, a diferença entre os CRIs e as debêntures é que nos CRIs você empresta dinheiro para uma securitizadora e nas debêntures você empresta o dinheiro para uma empresa. Na distribuição por indexador, 94% está indexado por IPCA+, apenas 5% em GPM e 1% em CDI. E a taxa média de alocação é de inflação mais 12%. A distribuição por segmento está em 55% logístico, 26% residencial, 17% comercial e 2% loteamento. A maior parte, ou 63%, está em São Paulo, 32% no Sudeste em geral e o restante distribuído entre o Centro-Oeste, Distrito Federal, Sul e Nordeste. Olhando aqui para essa tabela com relação dos ativos em carteira, a gente vê que a originação e a estruturação dos CRIs foram todas feitas na própria Mauá. O que além de diminuir custos é bom porque a gestora já sabe todos os detalhes, os pormenores daquela operação. Além disso, ela estrutura esse CRI de forma que ela acha conveniente, o que traz mais segurança para o fundo. Eu já vou aproveitar que a gente está falando dos CRIs e entrar aqui e ver um pouco mais detalhadamente cada ativo. Essa debênture Belo 11 é o que representa a maior porcentagem do patrimônio do MCHY, com 21,7% do PL. Ela tem uma taxa de IPCA mais 12,75%. Tem como garantia a alienação fiduciária de 10 imóveis comerciais residenciais, basicamente na cidade de São Paulo. A alienação fiduciária é uma garantia que, em caso de inadimplência, o fundo pode ir lá e transferir o imóvel do nome do devedor para o credor, ou seja, para o próprio nome dele. Além disso, o fundo tem uma reserva equivalente a 2 parcelas mensais no LTV de 72%. O segundo ativo com maior representação na carteira também é uma debênture, só que agora com garantias de alienação fiduciária de um galpão logístico a 60 km do Rio de Janeiro, que tem como locatários a Renner e a Asplan. Essa debênture tem uma taxa de IPCA mais 11,5% e representa 18,5% do PL. Temos aqui alguns CRIs pulverizados, ou seja, o lastro do CRI são financiamentos imobiliários feitos por pessoas físicas. E todos esses são de séries subordinadas, que somados representam um pouco mais de 24% da carteira, e que tem taxas que variam de IPCA mais 14% a IPCA mais 27,3%. E o gestor diz que em todos os casos, todos os indicadores como o lastro pelo VP, arrecadação pelo PMT e LTV estão de acordo com o esperado. Além disso, lá no começo do relatório o gestor pontou uma coisa muito importante. Abre aspas. Informamos que 100% dos CRIs permanecem adimplentes. Inclusive todas as parcelas referentes a setembro de 2021 com vencimento até a data da publicação desse relatório já foram pagas. O fundo começou suas atividades em bolsa apenas em setembro de 2021, então não tem como a gente analisar esse fundo com muitos detalhes. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, a Mauá Capital é uma baita de uma gestora. E isso que eu acabei de falar leva a uma desvantagem. Por ser um fundo promissor de uma gestora excelente que logo no primeiro mês já pagou 1,3% de dividendos, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, a cotação chegou a subir mais de 10% só hoje. Chegou a bater R$ 122,61. Isso tá dando um PVP de 1,22. Aí fica difícil. Pode ser que suba mais? Pode. A gente já viu fundos com muito menos potencial, como por exemplo o KIS 11, que chegaram a bater um PVP de 1,6. O mercado é irracional. Não faz sentido nenhum
Mas eu não vou comentar muito sobre isso porque eu não quero arranjar mais haters. Para quem não entendeu, assiste meu vídeo do KISS11 que vai estar aí na descrição do vídeo. Um ponto positivo que me agrada bastante é a taxa média de locação, que é de inflação mais 12%, sendo que apenas 5% estão expostos para IGPM. Quem acompanha o mercado sabe que a tendência para os próximos meses é da gente ver um IGPM muito baixo ou quem sabe até mesmo negativo, o que vai azedar os fundos que estão muito expostos a esse índice. Outra coisa que me agradou bastante é o segmento dos CRIs, ou seja, qual que é o segmento dos imóveis lastros, sendo que apenas 2% está em loteamento e nós não temos multipropriedade. E o resto tá tudo aí em logístico, residencial e comercial. As garantias de todos os CRIs eu considero ok, mas uma coisa que me deixa com o pé atrás é que 24% da carteira do fundo está exposta a CRIs pulverizados de séries subordinadas. Ou seja, em caso de uma inadimplência aí, o CRI ficaria com uma menor preferência na hora do recebimento. Eu vou deixar no final do vídeo uma explicação do que é a subordinação, ou seja, a divisão entre cotas sênior, subordinadas e mezaninos. E tudo isso faz parte de um FII High Yield, ou seja, quem investe nesse tipo de ativo aqui quer se expor a mais risco para ter um retorno maior. E isso é importante entender. Para entregar mais, tem que se arriscar mais. De qualquer forma, eu colocaria o MCHY11 numa escala entre risco e retorno melhor do que, por exemplo, fundos como o HCTEC 11, TORD 11, VSLH 11, o RPR 11, que são fundos que estão mais expostos ao índice IGPM e que estão expostos também a segmentos um pouco mais arriscados, como time sharing, loteamento e multipropriedade. Lembrando que o segredo da multipropriedade é o poder de venda da empresa. Afinal, esse é um segmento que tem um nível de distrato muito grande. Então a pessoa vai lá, devolve o seu apartamento e a empresa precisa de bons vendedores para conseguir vender o mais rápido possível essa multipropriedade que agora tá vaga. E assim vai indo. Então uma multipropriedade de sucesso é aquela que tem uma boa equipe de vendas. Agora pensa no cenário econômico, onde a nossa economia não tá rodando muito, um alto nível de desemprego e as pessoas economizando mais, não estão gastando seu dinheiro. Nessa situação, é um cenário mais preocupante. Quem está exposto a esse tipo de segmento, onde as vendas ficam mais difíceis, está correndo um risco muito grande. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever na Mastermind Under Young, que está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui, fechou? Um abraço para vocês, falou! Subordinação é a preferência no recebimento dos pagamentos. O CRI pode ser emitido em cota única, ou seja, todas as cotas vão receber sem preferência, ou também pode ser emitido com uma divisão entre cotas, tendo uma preferência no recebimento. Nesse caso, ele vai ser dividido entre cotas sêniors, mezaninos e subordinados. As cotas sênior são aquelas que têm a maior preferência no recebimento, seguido por mezanino e por último os subordinados. Essa preferência no recebimento vai ser usada caso haja uma inadimplência no CRI. Então a parte do dinheiro que for paga para a securitizadora, primeiro vão pagar todas as cotas sêniors, depois as cotas mezaninos e se sobrar vai para as cotas subordinadas. E por isso, por serem mais arriscadas, as cotas subordinadas tendem a receber uma taxa de juros maior do que as mezaninos. As mezaninos recebem um pouco menos, só que ao mesmo tempo elas recebem um pouco mais do que as cotas sêniors. Então as cotas sêniors são as que menos recebem. É a famosa lei do risco-retorno. Quanto mais risco, maior o retorno.